Evangelho de São Lucas, capítulo 8. Foi o mesmo trecho que nos foi trazido. Evangelho de São Lucas, capítulo 8. Eu já aprendi que quando a gente vai não pelo próprio esquema, mas vai na inspiração, daí é que Deus age de maneira diferente. Então eu estou indo agora nessa inspiração que o Senhor deu desse trecho. E vocês e eu fazemos o sinal da cruz na nossa testa e no nosso coração, para que mente e coração estejam unidos agora, para receber a inspiração do Senhor, para passar a inspiração do Senhor, para acolher a inspiração do Senhor, e que essa inspiração realize todo o fruto nas nossas vidas. Amém. Diga comigo: a tua palavra é semente. Que ela caia agora, Senhor, no canteiro da minha mente, no canteiro do meu coração. Eu preciso da tua palavra, plantada em mim, produzindo todos os seus frutos. Então, relendo Lucas 8, 1. Ora, a seguir, Jesus caminhava através de cidades e aldeias. Ele proclamava e anunciava a boa nova do reinado de Deus. Era isso que Jesus continuamente fazia. Ele não perdia tempo em outras coisas, não. Ele proclamava e anunciava a boa nova, portanto o Evangelho, a boa nova do reinado de Deus. Quer dizer, o reinado de Deus estava ali, Ele estava trazendo, o reinado de Deus estava próximo, era urgente entrar para o reinado de Deus, era urgente. Gente, a mensagem é a mesma hoje, não é outra mensagem não, a mensagem é esta: o reino de Deus está aí, o reino de Deus está próximo, o reinado de Deus está à nossa disposição. É preciso entrar, é preciso penetrar nesse reinado de Deus. Nós estamos realizando a obra de João Batista, nós estamos apontando o reino e nós estamos apontando o rei Jesus, do jeito que ele fez. Inclusive João Batista disse: é preciso que ele cresça e que eu diminua. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou a luz, eu não sou o Messias. Não, eu nem sou digno de lhe desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água para a penitência, para a conversão. Mas ele, que é o Messias, ele que é o Rei, ele, Jesus, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Hoje nós estamos vivendo a mensagem de João Batista. Nós estamos apontando o reino que está aí às portas e o rei que é Jesus. E nós estamos mostrando que é preciso entrar no reino, é preciso. E a hora é agora, nós não podemos perder tempo. A hora de ingressar é agora, porque agora as portas estão abertas. As portas estão abertas, a hora de entrar é agora. Você conhece bem aquela parábola das 10 virgens. Elas foram convidadas, estavam todas ali, elas iam participar do cortejo. Veja, não era uma coisa qualquer, elas não iam participar do casamento como todo mundo, não. Elas iam participar do cortejo, elas iam levar lâmpadas acesas, que era um encargo de honra. Elas iam carregar lâmpadas acesas no cortejo do esposo que chegava, do noivo que chegava, e elas iam levar o noivo até a sua noiva, para que então acontecesse o casamento. Era essa a missão delas. Você conhece toda a história. Umas eram descuidadas, não levaram o azeite suficiente, não levaram em reserva. De repente, durante a noite, na hora que menos se esperava, houve um grito: o noivo está chegando. E foi em plena noite, ninguém esperava que fosse naquela hora, mas chegou, e Jesus disse que vai ser assim. Todo mundo se assustou, todo mundo se levantou, todo mundo se arrumou, mas aquelas que não tinham o óleo em reserva, já tinham esgotado todo o óleo. Tentaram pedir para as outras, mas as outras disseram: não,
Não dá para dividir, não tem como dividir. Vão, comprem, e elas vão tentar arrumar óleo naquela hora. E quando elas voltam, já tinham entrado, o Evangelho diz, e as portas já tinham sido fechadas. O Senhor está dizendo para mim e para você, que agora as portas estão abertas. O reino de Deus está aí. E a hora de ingressar é agora, para que quando o Senhor vier, a gente já esteja no reino. Então Ele vai nos tomar e vai levar-nos consigo, para a posse plena do reino. Mas gente, é preciso entrar no reino já, agora. Não é quando o Senhor vier, não. Quando o Senhor vier, Ele vai nos dar plena posse do reino, com Ele, para reinarmos com Ele. Mas é preciso entrar no reino já, agora. Já, agora. E você conhece aquela outra parábola, que Jesus disse, que o rei fez a festa de núpcias, a festa de casamento do seu filho. E mais uma vez, a imagem do casamento. E ele mandou chamar os convidados, mas cada um dos convidados deu uma desculpa e não veio. Então o rei manda que os seus servos saiam pelas ruas, pelas estradas, pelas esquinas, e chamem a todos, e diz mesmo que chame os maltrapilhos, os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e tragam para o banquete. E diz a parábola que eles fizeram isso, e havia ainda lugar, e o pai manda que eles saiam outra vez, buscando os outros mais longe, agora que eles fossem às estradas, às entradas da cidade, pegando a todos, e até diz o Evangelho, não só insistindo, mas obrigando. A gente entende o que é se obrigando, é forçando mesmo a situação, para que eles venham, para que eles entrem. E a sala ficou cheia de convidados. Mas depois as portas se fecharam. Agora o Senhor está mandando ir buscar e trazer todos sem exceção, até os que estão na sarjeta. Desculpe, até aqueles que estão na lata do lixo, aqueles que o demônio colocou na lata do lixo, aqueles que o mundo colocou na lata do lixo, colocou pela droga, pelo adultério, pela prostituição, pelo álcool, aqueles que o mundo colocou na lata do lixo pela corrupção. Todos eles estão sendo chamados, todos nós estamos sendo chamados. E veja, nós não somos dos primeiros convidados, não. Nós somos os sujos da rua. Eu sou dos sujos da rua, e que o Senhor está trazendo, está mandando os seus servos para ir nos buscar e nos trazer. Agora as portas estão abertas, a hora de entrar é agora. Saiba que os primeiros convidados não vieram, e porque não vieram, não tiveram mais chance. Você viu pela parábola que houve dois momentos de ir buscar. Houve um primeiro momento que foram e trouxeram os que eles encontraram nas esquinas, nas ruas, na sarjeta, os pobres, os esfarrapados, os cegos, os coxos. Mas o rei viu, o pai de família que fazia a festa para o seu filho, viu que havia muito lugar e manda a segunda vez chamar. Você já imaginou que aqueles que entraram a primeira vez, porque o pai mandou chamar outros, e os servos saíram, então a festa não começou. Enquanto não chegassem todos os convidados, a festa não começava. Mas já tinham entrado. Já imaginou se nesta hora em que os servos foram buscar outros, os que já estavam dentro fossem dar uma voltinha, sair, vão ficar lá para fora, vão andar um pouco por aí, porque vai demorar até chegar todo mundo, o rei não chega nunca, a festa do seu filho não acontece nunca, vamos embora, vamos dar uma volta. Já imaginou? Já imaginou? Corriam ou não corriam o risco de os servos trazerem
todos os convidados, e de repente, na hora que eles menos esperassem, chegasse o rei, chegasse o pai com o seu filho para a festa de núpcias, as portas fossem fechadas e eles ficassem para fora. Gente, nós não estamos podendo brincar. Acho que você entendeu a minha comparação. Nós tivemos a graça de sermos pegos, desculpe falar, na sarjeta, nas encruzilhadas das ruas. Muitos de nós fomos pegos na lata do lixo, porque o mundo nos jogou na lata do lixo, porque a vida, porque o tentador, Deus não, mas o tentador nos jogou na lata do lixo, e Deus foi lá na lata do lixo pegar a gente, e nos trouxe para a sala do banquete, e nós já estamos, graças a Deus, já estamos, como era costume naquela época. Quando entramos, havia ali grandes jarros de água para lavar-nos, para purificar-nos, e o Senhor nos purificou, e havia ali óleo, azeite, para ungirmos, e azeite perfumado, para ungir-nos, e o Senhor realmente nos ungiu com o Espírito Santo. Nós recebemos essa graça, a graça da unção do Espírito Santo, e entramos novos, entramos renovados, entramos ungidos, entramos cheios do Espírito Santo, entramos com os dons para dentro da sala do banquete, entramos, graças a Deus entramos. Mas claro, o Senhor tem outros ainda, a sala é muito grande, há muito lugar, e o Senhor continua mandando os seus servos para buscarem outros, agora mais longe, agora mais pobres, agora mais esfarrapados. Você já imaginou nós brincarmos de esconde-esconde, de sai e entra? Já imaginou a nossa leviandade, brincando de entra e sai na sala do banquete? Gente, deixa eu falar franco, é isso que nós temos feito, com toda a graça que a gente recebeu. Eu quero repetir, o Senhor foi nos buscar na rua, e nenhum de nós era bonzinho não, nenhum de nós era arrumadinho, perfeitinho, que por merecimento entrou na sala. Mentira, se você pensa assim, você está iludido, você está iludida. Foi graça, foi pura graça. Alguém pode dizer, mas ele não era tão mal. Sim, não era tão mal, e o pior é isso, você não era tão mal, você não era tão má, mas estava num torpor, numa indiferença, tão longe de Deus, deitado em berço esplêndido, de você não ser tão mal, que a sua situação era pior do que a da gente que estava na pior, porque pelo menos estando na pior a gente percebia a situação em que estava. Mas você que era bonzinho, você que era boazinha, estava torporizado, anestesiado na sua própria situação. Então deixa eu dizer, a sua situação era pior do que a nossa, que estávamos na pior. Mas a nós e a você, o Senhor bondosamente foi buscar e nos deu tudo, gente. Nos deu tudo gratuitamente. Não fomos nós que compramos a nossa salvação e a nossa entrada na sala do banquete com os nossos merecimentos. Não é mentira. E se você pensa assim, é ilusão, é ingenuidade. Nós não compramos a nossa entrada na sala do banquete com as obras boas que nós fizemos, não. Não se engane, não se ilude, não se iluda. Foi plena graça, foi gratuito, foi bondade, foi Jesus com o seu sangue, foi o Senhor com o seu amor, com a sua misericórdia, que foi nos buscar e nos trouxe e nos deu essa chance. Agora imagine a nossa loucura brincando de entra e sai na sala do banquete, porque é isso que nós fazemos. E as pessoas dizem, bom, o padre fica falando que Jesus vem logo, que a vinda do Senhor já está próxima, mas já se passa ano, entra ano e sai ano, passa ano, entra ano, isso não acontece. Igualzinho o caso lá das virgens prudentes e imprudentes, igualzinho o caso dos que foram chamados, dos convidados primeiros que não foram,
dos que foram buscados na rua e entraram, mas tiveram que ficar esperando, porque havia mais gente. Gente, nós estamos esperando, porque há mais gente. O Senhor não chegou ainda, porque na sua casa tem gente que não é do Senhor. Verdade ou não é? Inconsequente que você é, fica brincando de entra e sai. E o Senhor só não veio porque Ele quer salvar não somente você, mas todos os seus. E você ainda fica brincando de entra e sai. Isso, gente, é uma loucura, é uma inconsequência. Se fomos chamados antes, é porque o Senhor queria garantir o nosso lugar na sala do banquete. Ele precisa inclusive da nossa seriedade dentro da sala do banquete, torcendo para que os nossos sejam trazidos e que aceitem, porque muitos deles não aceitam. Eles são como aqueles pobres orgulhosos, como aqueles esfarrapados orgulhosos, como aqueles que estão na lata do lixo, mas cheios de orgulho, que não querem vir, que acham que são os bons, que são os melhores, e que não querem se dobrar. Eu vou quando eu quiser, eu vou largar o vício quando eu quiser, eu vou deixar de beber quando eu quiser, né? Eu vou voltar para minha família quando quiser, eu não tenho que dar satisfação para os meus filhos, não tenho que dar satisfação para minha mulher, não tenho que dar satisfação para cada um, para ninguém. Eu volto, eu largo as mulheres da vida quando eu quiser, eu vou ser honesto quando eu quiser. Há muita gente assim, desse jeito, e até diz: eu sou bom, eu ponho dinheiro em casa, eu sou trabalhador. E muito jovem diz: eu tenho um futuro pela frente, eu uso droga sim, mas eu estou na faculdade, eu tiro nota, eu não deixei ano para trás, eu dou conta dos meus estudos e eu trabalho, eu também dou conta do meu trabalho, deixa me drogar do jeito que eu quero. Muita gente faz assim, verdade ou não é? E são nossos. É irmão da gente, é irmã da gente, é pai, é mãe da gente, é filho da gente, é filha da gente. E desculpa, vou usar uma palavra pesada, e nós sem vergonhas, ficamos brincando de entra e sai na sala do banquete, enquanto o Senhor já segurou a nossa entrada, precisando da nossa seriedade, já assegurando o nosso lugar na sala do banquete, enquanto o Senhor mandou os seus servos chamar os outros, e esses outros são os nossos. Percebeu a nossa inconsequência? Até os servos têm um bruta de um trabalho, porque além de ter que buscar os que estão longe, os orgulhosos que não querem sair da sarjeta, os servos têm o trabalho de buscar a gente que está brincando de entra e sai, que fica no banquete e volta para o mundo, que fica no limpo e volta para a sujeira, que recebeu a purificação daquelas jarras cheias de água purificadora, que recebeu a unção daquele azeite perfumado, que recebeu vestes novas, porque as vestes estavam ali para nós tirarmos os nossos andrajos, os nossos farrapos e colocarmos veste nova. E a gente fica brincando de ir para a rua de novo e se sujar, como a criança que de tarde toma banho, não é verdade? Mas que depois tem coleguinha e volta de novo para brincar, e vai no chão, e vai na calçada, e vai na rua, e vai no barro, e quando chega em casa de noite está um porquinho, precisa tomar banho de novo. Verdade ou não é? E aquela roupa só usou aquele restante de tarde, já está emporcalhada, não serve mais para o dia seguinte. Gente, é essa brincadeira de criança que nós estamos fazendo, crianças que nós somos. Quando é que a gente vai criar juízo nesta cabeça? Quando é que a gente vai criar juízo nesse coração? Fala para a sua cabeça, cria juízo. Pode falar para ela, fala, bate. Criança que você é, minha cabeça, cria juízo. Oh, criança desmiolada, cria juízo. Oh, criança que vai brincar depois de ter tomado banho, depois de estar limpinha, com roupa nova, prontinha para dormir, até com roupa de dormir, mas que vai de novo para a rua e se suja todo. Oh, criança, cria juízo. Quando é que você vai criar juízo, criança? E fala para o seu coração: ô moleque, ô coração moleque, quando é que você vai criar juízo, coração? Deixa de ser criança, deixa de ser leviano, cria juízo, coração. Põe o teu juízo no Senhor. Sim, coração, se liga no Senhor. Não continua ligado nas bobagens do mundo, não continua ligado
nas aventuras do mundo. O coração cria juízo o coração. E quando é que você vai criar juízo, bendito? Moleque que você é, coração. Você recebeu tudo, e vive nessa molecagem, coração. Verdade ou não é que ninguém de nós gosta de ser chamado moleque? Que digam os homens, né? Se lá na empresa, na firma, se pelo patrão, se pelo chefe, você é chamado de moleque, você fica por conta. Você é capaz de partir para a briga. E com razão. Mas, vamos dizer francamente aqui só entre nós, que ninguém nos escute, a gente faz ou não faz papel de moleque? Faz papel de moleque. Estamos fazendo o papel de moleque com Deus, na coisa mais séria da nossa vida. Gente, nós já entramos na sala do banquete, já estamos nela. O Senhor está apenas buscando os outros, para que então o Pai possa trazer o seu Filho, para realizar a festa das bodas. Você sabe que festas de núpcias, festas de bodas, sempre significaram na Bíblia os céus novos e a terra nova que o Senhor vai trazer. A grande festa do seu Filho, o triunfo do seu Filho, a justiça que vai ser feita ao seu Filho, quando Ele virá e reinará no meio de nós. Gente, é para isso que nós somos convidados. Oh bendito, entende? Eu e você estamos chamados para reinar com Cristo, durante aquele longo tempo que vai haver. Eu não estou falando de fim de mundo não, eu estou dizendo aquilo que a Bíblia diz. Está no Apocalipse capítulo 20, está, graças a Deus, nesse último livro que eu tive a graça de escrever e Dom Terra apresentar, Céus Novos e uma Terra Nova, está lá, e graças a Deus a explicação está bem explicadinha, pela Bíblia, pelo Catecismo da Igreja Católica, como está no Apocalipse 20, o Senhor virá, e o Senhor estabelecerá entre nós o seu reino, e o seu reino estabelecido aqui entre nós, e nós já com os nossos corpos transformados, e quem estiver morto com seu corpo ressuscitado, viveremos nesta terra que vai ser uma terra nova. Não somente os nossos corpos vão se renovar, mas também essa terra vai ser renovada. Gente, esta terra que a gente estragou, e veja, não são o pessoal da ecologia que vai refazer a terra, não. Quem vai refazer essa terra é o Senhor. A gente já estragou tanto que ecologia nenhuma deste mundo vai salvar o planeta. Tiremos o nosso cavalinho da chuva. Quem vai transformar o planeta, quem vai nos dar uma terra nova é o Senhor, mas que vai ser muito melhor do que a terra atual. Assim como esse nosso corpo que vai ser transformado, vamos ter um corpo ressuscitado semelhante ao corpo de Jesus, semelhante ao corpo de Maria. Sim, porque ela também já teve a graça da ressurreição e de ter o seu corpo transformado. Ela já está com o seu Filho, com o seu corpo ressuscitado, aquele corpo que gerou o Senhor. Sim, aquele corpo que gerou o Senhor, aquela carne que deu carne ao Senhor. Hoje é corpo ressuscitado, hoje é corpo glorioso. E se nós achamos que o Senhor é muita coisa, muito alto para nós, porque o Senhor é o Senhor, Ele é Deus, nós temos mais perto de nós alguém da nossa raça, alguém da nossa família, que é Maria já glorificada. Gente, nós teremos um corpo novo e nós teremos uma terra nova, e claro, para viver com um corpo novo, só numa terra nova, é para isso que nós somos convidados. E durante um longo tempo isso vai acontecer aqui, nessa terra. A Bíblia fala em 1000 anos, mas 1000 anos não quer dizer que sejam 1000 anos assim, certinhos, não, quer dizer um tempo longo. Não se trata de 3 dias, nem de 3 anos, nem mesmo de 300 anos. A Bíblia fala de 1000 anos, quer dizer uma época longa, que nós vamos ter, do reinado de Cristo nessa terra, de céus novos e uma terra nova. Depois sim, haverá o fim, e haverá a vida eterna, unicamente a vida eterna, mas até chegar lá tem muito tempo. Nem precisamos pensar demais nisso. O que nos espera agora, gente,
é a nossa entrada com Cristo para a festa das núpcias. E veja, você é convidado. Você é convidado. Vamos cantar? Vem Espírito, para que tudo isso que nós estamos recebendo, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. É tão grande isso, Senhor, é tão grande. Vem Espírito, que para a gente entender, para a gente viver, sozinho a gente precisa do Espírito Santo. Sozinho eu nunca pude, mas agora eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero agora e eu quero no mundo que há de vir. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Pensa no que você cantou, né? Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero ser aquilo que Deus quer. O que é que Deus quer que você seja? Não é apenas que você seja um pouco mais bonzinho, não. Deus quer que você seja um participante, uma participante desses céus novos, gente, e dessa terra nova. E para isso o Senhor já colocou você dentro da sala do banquete. Você já está aí. Eu quero amar agora, mas eu quero amar porque o reino que virá, gente, será só amor. O que nós vivemos hoje são sombras de amor, são sombras. Desculpa de falar, o que nós vivemos são caricaturas ainda de amor, é pozinho de arroz de amor. Mas pela graça de Deus nós vamos viver no mundo do amor, numa terra onde tudo será amor, onde todos realmente se amarão, porque todos estarão transformados. O demônio, como diz o capítulo 20 de Apocalipse, vai ser devolvido para o abismo, e não poderá mais agir sobre nós, não poderá. Nós estaremos livres da tentação, nós estaremos livres do pecado, gente. Portanto, não haverá mais egoísmo. Imagine isso, não haverá mais egoísmo. Você não será mais egoísta. Que bom, diga, que bom. Eu não serei mais egoísta. A gente não será mais orgulhoso, soberbo, não será. Não haverá mais ganância, não haverá. Então a gente vai amar, porque sem ganância, sem cobiça, sem orgulho, sem soberba, sem autossuficiência, sem egoísmo, a gente vai se amar, e nós estaremos no mundo de amor. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar agora, o tanto quanto eu posso, mas eu quero amar de maneira total, agora, nesta graça que eu já recebi. Veja, você já está na sala do banquete. Eu não sei se você entendeu, você já está na sala do banquete. A graça da conversão, a graça de conhecer Jesus, a graça de se entregar a Jesus, a graça do batismo no Espírito Santo de maneira especial, dão a você até mesmo um documento selado e lacrado, que você já está de posse. É um título que você tem, assim como a gente tem um título de posse do clube, não é? Você tem um título de posse do clube, ninguém pode tomar de você, só se você não pagar direitinho, mas você já tem o título de posse. Gente, você não é sócio de um clube, não. Você não tem o título de posse de um clube, não. Você já está na sala do banquete e você tem um título de posse do seu lugar na sala do banquete. Nós já estamos garantidos, gente, para céus novos e terra nova. Já estamos garantidos. O Senhor já nos colocou dentro da sala. E é por isso que a gente não pode ficar brincando de entra e sai.
É por isso que a gente não pode fazer aquela coisa de criança, de estar limpo e vai se sujar. Não pode mais, não pode, porque você já está na sala do banquete, só esperando que o Senhor traga os outros, só esperando que o Senhor traga os outros. O Evangelho fala disso, as cartas falam disso, que se o Senhor não veio ainda, é por misericórdia, porque Ele quer salvar a todos os outros que Ele quer trazer para o seu reino. Eu quero repetir, essas pessoas estão próximas a nós, dentro da nossa casa, além de estarem na nossa grande família, além de estarem na nossa comunidade, além de estarem na nossa cidade, eles precisam ser trazidos. É só por isso que o Senhor não veio e ainda não bateu o martelo, gente. Ele vai chegar uma vez e, como juiz, Ele é juiz, Ele vai bater o martelo, daí Ele vai julgar. Quem entrou, entrou, quem não entrou, entrasse, porque Ele deu todo o tempo. Imagine você brincando de entra e sai, de limpo e suja. Imaginou? Porque nós não sabemos, gente, que hora que o Senhor vai chegar e bater o martelo. Recorde-se da parábola das 10 virgens. Todas elas eram convidadas, e convidadas não somente para participar das bodas, elas tinham uma incumbência especial, de grande dignidade, de levarem lâmpadas acesas. Elas é que iam levar o noivo até a noiva, para que as núpcias acontecessem. Eram moças trajadas lindamente para isso. Todas as outras companheiras invejavam, tinham ciúme daquilo que elas estavam fazendo. Só que metade delas, infelizmente, eram desajuizadas, eram crianças, eram molecas e não passavam de molecas, que brincaram com o óleo, e quando foi dado aviso, o noivo chegou, as benditas estavam despreparadas, foram correndo tentar se preparar, pegar óleo, e quando chegaram, a porta estava fechada. Elas esmurraram a porta dizendo, onde está na parábola? Elas esmurraram a porta: Senhor, abre-nos, Senhor, abre-nos, agora estamos preparadas, conseguimos o azeite. O Senhor disse, agora é tarde. E disse, muitos dos primeiros serão últimos, e muitos dos últimos serão primeiros. Eu não quero isso para você, criança. Eu não quero isso para você, moleque, não quero. Jesus não quer isso para mim, não quer isso para você. Nós não podemos brincar. E porque eu sei que você diz a verdade, eu quero amar, eu quero viver nesse mundo de amor que está para chegar. Eu quero ser aquilo que Deus quer, e Deus não quer pouca coisa para mim, não. Deus não quer apenas que você se case, Deus não quer apenas que você tenha filhos, Deus não quer apenas que você vá para a faculdade ou conclua a faculdade, Deus não quer apenas que você tenha essa profissão e bem sucedida, Deus não quer apenas essas coisinhas, não. Deus não quer apenas que você seja um pouco mais bonzinho, um pouco mais boazinha, não. Deus quer que você seja participante desses céus novos e desta terra nova, gente, que está nos aguardando. É isto, esse é o título que você já tem, um título de posse. Você não pode perder, você não pode perder. Sabe por que eu trago esse tal? Porque eu vi na vida de São Francisco que houve um concílio na igreja, no templo de São Francisco, e a igreja viu que muitos dos seus filhos estavam descuidados como nós, estavam sendo moleques, eram cristãos, eram da igreja, mas viviam uma vida dupla, uma vida ambígua, uma vida de entra e sai. E interessante, neste concílio, eles gastaram tempo para tratar desta verdade: nós somos eleitos, nós somos escolhidos, nós já somos eleitos, nós já somos escolhidos, estamos apenas aguardando a nossa plena eleição, mas já somos eleitos. É o mesmo que eu disse, nós já estamos na sala do banquete. E o concílio viu que lá em Ezequiel e também no Apocalipse se diz que os eleitos
que os escolhidos, que João viu e que Ezequiel viu também, tinham um sinal na testa, que era um tal, é a letra T dos hebreus, que na verdade é também uma cruz, eles estavam marcados com esse sinal. Não apenas João viu, mas veja, já Ezequiel tinha visto, porque o Senhor já sabia que a nossa salvação viria pela cruz. E Ezequiel viu os escribas saindo com tinta e pincel, porque é assim que Ezequiel narra, e pintando nas testas dos eleitos, dos escolhidos, o sinal da cruz. E esses marcados estavam assegurados. Eram eleitos, eram escolhidos. Claro, por serem eleitos, por serem escolhidos, precisavam eles agora assegurar a própria eleição, mas da parte de Deus já estavam assegurados. Deus os havia marcado, assim como um produto passa pelo controle de qualidade. É ou não é assim nas empresas? O produto passa pelo controle de qualidade, passou no controle de qualidade, ele recebe uma marca, verdade ou não é? Gente, o Senhor já garantiu, você passou pelo controle de qualidade, e pela minha bondade e pela minha misericórdia, eu marquei você como classificado, como selecionado. Você passou no controle de qualidade. Foi isso que Ezequiel viu. E aqueles marcados com o tal, marcados com a cruz, eram aqueles que foram marcados porque passaram pelo controle de qualidade. Mas que qualidade, meu Deus do céu? Nossa, não! A qualidade da bondade do Senhor, que nos pegou na rua, que nos pegou no lixo, gente, nos trouxe, Ele nos purificou na água, nos purificou no sangue, nos ungiu com azeite, com o óleo do Espírito Santo. Foi nessa qualidade que nós fomos qualificados, não na nossa, mas na qualidade daquilo que o Senhor nos deu. Foi na água que brotou do seu coração que nós fomos purificados. Foi do sangue que Ele derramou da cruz que nós fomos purificados. E foi do seu Espírito que Ele derramou sobre nós que nós fomos ungidos. E aí está a nossa qualidade. Passados nesse controle, fomos classificados. João vai ver a mesma coisa. E ele vê já no céu os eleitos marcados com o tal. Eu repito, o concílio gastou tempo para tratar disso. E falou para toda a igreja, uma igreja que estava distraída como nós agora, uma igreja que vivia levianamente como nós estamos vivendo agora, uma igreja que vivia uma vida ambígua, para Deus e para o mundo, para Deus e para o diabo, que entrava e saía. A igreja falou aos seus fiéis: nós somos eleitos, nós somos escolhidos, nós fomos marcados com o selo de qualidade, nós não podemos brincar, temos que garantir a nossa eleição, a nossa escolha. E por isso o próprio concílio recomendou que as pessoas usassem o tal, para se recordarem de que eram eleitos, que eram escolhidos, que desenhassem o tal nas próprias coisas, nas próprias casas, nas próprias portas, para se lembrarem continuamente e não serem mais levianos, não serem mais crianças. Claro, Francisco, quando viu isso, ele obedeceu à igreja e ele disse: pela graça de Deus, eu era um perdido, eu era o líder da juventude aqui de Assis, eu era um perdido, mas Deus foi me pegar, e Deus me pegou do jeitinho da misericórdia dele. Deus me levou para aquela batalha, e quando eu pensava que eu ia arrasar naquela batalha, eu fiquei doente, peguei aquela doença infecciosa, tive que voltar, e fiquei dias e mais dias entre a vida e a morte. E foi aí, naquela hora de fraqueza, que eu conheci o Senhor, que o Senhor me venceu,
que o Senhor tomou posse da minha vida e eu me entreguei ao Senhor. E Francisco então dizia: se hoje eu desposei a pobreza, se eu me casei com a pobreza, se hoje eu me casei com o Evangelho e quero levar o Evangelho dos pobres a todos, se eu quero viver hoje o Evangelho de maneira radical, de maneira total, é por graça, é por escolha. Eu sou um escolhido, não da minha qualidade, mas da escolha do Senhor. Eu hoje sou um eleito, dizia Francisco, e o Senhor me marcou até a pobreza que eu escolhi, até o hábito pobre que eu escolhi. Dizem que o Senhor me escolheu, e eu estou revestido desta roupa simples, pobre, para dizer: eu sou pobre assim mesmo, mas escolhido pelo Senhor. Então o próprio Francisco pegou madeira e o seu formãozinho, e ele foi construindo um tal. Depois ele amarrou num cordão marrom desse jeito, e pôs no pescoço. Para quê? Para ele se lembrar. E diga comigo agora, as mulheres, claro, no feminino, nós homens no masculino: eu sou um eleito, eu sou um escolhido, não por um merecimento, mas por escolha do Senhor, por graça, por misericórdia. Foi o Senhor quem me escolheu, e eu não posso perder a minha eleição. Eu não posso perder a minha escolha. Eu tenho um lugar no céu. Eu tenho um lugar na sala do banquete. Eu já sou convidado. E eu não posso perder o meu lugar. E por isso eu trago esse sinal. O sinal dos eleitos. E por graça de Deus eu sou. O sinal dos escolhidos. E pela graça e a misericórdia de Deus, eu sou um escolhido. Muito obrigado, Senhor. Eu tenho que levar a sério a minha escolha. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. 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 O disco não furou não, já está furado, viu gente? Já está furado. E eu preciso furar o meu disco, repetir para mim: eu quero ser aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer, não aquilo que eu quero, não aquilo que o mundo quer, não aquilo que o demônio quer, não, aquilo que Deus quer. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu sou um eleito, eu sou um escolhido. Sim, o Senhor já me marcou, eu já tenho registrado em mim, o carimbo está em mim. Sim, o carimbo está em mim, e o lacre já está em mim, no meu próprio corpo, na minha alma, no meu espírito. Estou marcado com a marca dos eleitos, com a marca dos escolhidos. Eu quero ser aquilo que Deus quer. O diabo não quer não, o demônio não quer não, o mundo não quer não, essa sociedade não quer, essa sociedade hipócrita, vaidosa, suja, essa sociedade medíocre, essa sociedade corrompida não quer que eu seja aquilo que Deus quer. Ela quer que eu seja aquilo que ela é, mas eu quero ser aquilo que Deus quer. Para isso, vem Espírito, vem Espírito, sim, vem Espírito Santo. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver.
Vem Espírito, pede. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E veja o que diz o Evangelho. Nós ficamos só na primeira frase e não saímos até agora, meu Deus do céu. Evangelho de São Lucas, capítulo 8. Ora a seguir, Jesus caminhava através de cidades e aldeias e passou por aqui hoje, porque já passou pela sua vida um dia, e foi lindo o dia em que Jesus passou pela sua cidade, que passou pela sua aldeia, e encontrou você, e pegou você da rua, Ele proclamava e anunciava a boa nova do reinado de Deus. Os 12 estavam com ele, os 12, os apóstolos escolhidos, mas não só eles, e também mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Veja, até as mulheres que naquele tempo não podiam ser discípulas, não podiam. As mulheres que eram desclassificadas, que não podiam estar onde os homens estavam. Nas festas os homens participavam, as mulheres ficavam lá no grupo delas. Na vida social as mulheres não participavam. Do governo as mulheres não participavam. Mulher era para ficar em casa, cuidando da casa e dos filhos. Desculpe, eram criaturas de segunda classe. Era assim que eles faziam. Mas para Jesus não. Para Jesus não existe ninguém de segunda classe, nem existe gente da lata do lixo, não. Para Jesus todos são filhos do seu Pai, que Ele não pode perder. E por isso, além dos 12, que eram homens e que eram os escolhidos para serem apóstolos, com Jesus, com Ele, estavam também mulheres. E que mulheres? Não eram as mulheres boazinhas, não. Mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Maria dita de Magdala, a Maria chamada Madalena. Você sabe que Magdala era um grande quartel, ali bem perto de Cafarnaum, e ela era a Maria do quartel. Desculpe, era a Maria, não somente prostituta, mas cafetina, que preparava as meninas e levava as meninas para os soldados e para os oficiais da fortaleza de Magdala. Gente, a verdade é esta: estava acompanhando Jesus Maria de Magdala, da qual haviam saído 7 demônios, como está escrito aí. Porque além de ser prostituta, ela era cafetina. Ela era que ganhava em cima das meninas, que ela preparava, que ela aliciava, que ela seduzia, dizendo que iam ganhar isso e mais aquilo. Ganhava em cima delas, para levá-las para os soldados e para os oficiais. E por isso ela era chamada a Maria de Magdala, lá da fortaleza de Magdala, e que acaba sendo discípula de Jesus. E para ser discípula teve que ser liberta, veja aí, de 7 demônios, quer dizer, uma caterva de demônios, uma legião de demônios. Que beleza, meu Deus do céu. Gente, nós éramos assim, homens e mulheres éramos assim, e certamente nós homens éramos piores, mas Deus nos libertou, o Senhor nos lavou, o Senhor nos purificou, o Senhor nos ungiu, o Senhor já nos introduziu na sala do banquete. Já somos eleitos, já somos assinalados como escolhidos, trazendo ou não trazendo um tal no nosso peito. Em nós, na nossa alma, no nosso espírito, já está a marca. Veja o que nós éramos, e veja o que o Senhor nos fez. Veja, é por isso que eu uso o tal, porque eu sou fraco. Não estou brincando não. Nem pensem que isso é humildade, muito menos não pense que isso seja falsa humildade. Eu sei o que é a minha carne, eu sei o barro que eu sou, eu já sei da minha vida, sei também o que Deus me fez, sei, e não posso negar. Mas eu sei que eu sou todo graça.
O que eu sou é graça. O que eu faço é por graça. O que eu tenho é barro. O que eu dou para o Senhor, gente, é barro sujo. Você sabe que barro é barro, de uma hora para outra ele se desmorona. Até um vaso de barro feito artisticamente, se cai no chão, se rompe, se esfarela, volta a ser pó, ou pelo menos cacos. Se o Senhor não me segura firme, se eu caio no chão, eu volto a ser caco, dos cacos que eu era. E é por esta razão que eu trago sempre comigo. E graças a Deus, como Francisco, porque eu vi que Francisco fazia isso. Nas horas duras eu me agarro no tal. É por isso que eu já troquei cordão não sei quantas vezes, porque é meu costume até fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, até repuxando. Agora estou fazendo conscientemente, mas quando eu faço sem perceber. Quando eu vejo, eu estou puxando. Gente, para mim, graças a Deus, isso é uma rédea no meu pescoço. Graças a Deus, é uma rédea no meu pescoço. O Senhor pode ir me puxando por essa rédea. Eu digo: puxa, Senhor, puxa por essa rédea, puxa por essa rédea. Muita gente pergunta o que são esses 3 nós que tem no cordão. Francisco colocou esses 3 nós porque são os 3 votos, os 3 votos religiosos de pobreza, porque ele desposou-se, ele casou-se com a pobreza. A obediência, porque Francisco era muito obediente, embora ele fosse o superior, o fundador daquela fraternidade franciscana, mas ele era muito obediente à igreja, uma igreja que naquele tempo ia muito mal, muito mal. E Deus suscitou Francisco para renovar a igreja. Francisco reconstrói a minha igreja, foi o que Jesus disse para ele, mas ele não se punha superior, não, ele não se punha sobre a igreja. Jesus deu a ele uma ordem, era um pedido e uma ordem: Francisco, reconstrói a minha igreja. Mas Francisco não se punha por cima, não, Francisco se punha por baixo. Deixa eu dizer, como um macaco, né? O macaco se põe lá debaixo do carro, e o macaco aguenta todo o peso de levantar o carro, ele faz força para levantar o carro, e o coitadinho do macaco só se apoia nele, né, para sustentar a igreja, para levantar a igreja. É isso que faz o macaco. Gente, nós precisamos ser macaco para a igreja. Não, nós não podemos nos colocar por cima, não. Meu filho, minha filha, se ponha no seu lugar. Nós temos a missão de levantar a igreja, de erguer a igreja de Deus. Temos a missão de renovar a igreja, porque aquilo que Jesus disse a Francisco, ele disse para nós: meu filho, minha filha, chamando você pelo nome. Aí ele chamou de Francesco, porque no italiano é Francesco, bonito, né? Francesco. Ele está chamando você pelo nome e lhe dizendo: restaura a minha igreja, reconstrói a minha igreja. E Jesus disse para ele em italiano: que vai em rovina, como os italianos falam, que vai em rovina. Quer dizer que vai em ruína, de ruína em ruína, que vai se desmoronando, Francisco. E graças a Deus, Francisco não se pôs por cima. Ele não veio com arrogância sobre o bispo de Assis e os bispos da região, não. Nem veio por cima dos padres. Ele nem quis ser padre. E Francisco não foi padre, foi leigo, porque ele não se achava digno. Francisco foi o macaco da igreja, que foi lá e foi levantando. E que esforço, né, gente? Imagina um carro aqui em cima da gente, né? Levantando, para levantar a igreja, Este é o nosso lugar, esse é o seu lugar. É assim que nós reconstruímos a igreja. Mas justamente nesse trabalho todo, que não foi fácil, muitas vezes Francisco sentiu-se fraco, como eu me sinto. Justamente porque Francisco estava fazendo o trabalho de macaco, levantando a igreja, a tentação vinha firme sobre ele. Você sabe, me veja aqui, é só um tropecinho aqui e eu caio todinho. Foi ou não foi? E a tentação quer fazer isso com a gente.
E eu já tenho esse braço machucado desde meu tempo de menino. A cicatriz está aqui. Claro, não foi um machucado grande não, mas já dei uma machucadinha agora, porque aqui está um ponto fraco. Francisco tinha os seus pontos fracos, eu tenho os meus pontos fracos, e é justamente em cima dos nossos pontos fracos que o tentador quer nos derrubar e nos machucar. Louvado seja Deus. Você está entendendo? Nada disso foi produção. O pessoal não ensaiou comigo, não está no script. Gente, é por isso que Francisco se agarrava e eu me agarro no tal. Eu estava dizendo, foi por isso que Francisco foi obediente. Ele desposou, ele casou-se com a pobreza, mas não só com a pobreza, ele casou-se também com a obediência. Casou-se com a obediência. Ele era totalmente obediente à igreja. E ele casou-se com a castidade, o terceiro voto. Claro, para dedicar-se totalmente, ele precisava ser totalmente casto. E hoje o Senhor quer castidade para aqueles que se consagram, mas quer castidade também para aqueles que se casam. Porque os casados podem e devem usar da sua sexualidade no matrimônio, mas de maneira casta. E você sabe que existe uma maneira casta, uma maneira pura de usar da sexualidade, e há uma maneira impura, há uma maneira depravada, corrompida de usar da nossa sexualidade. Francisco casou-se também com a castidade por causa de todos os outros. Gente, para Francisco isso foi uma rédea, isso para mim também é uma rédea.